bem-vindos à Teletrade, nosso escritório de representação em Lisboa, no sítio onde atualmente me encontro presente. É verdade que ainda estamos sob medidas de quarentena e de isolamento, a par de todos os principais governos mundiais. O nosso também decide em breve levantar algumas restrições presentes até à data, e tudo indica que a partir das próximas semanas retomaremos a nossa atividade presencial aqui no nosso escritório de representação em Lisboa. E o motivo e a razão da nossa existência é, sem dúvida, a vossa presença, de modo que convido-vos a visitarem o nosso escritório de representação em Lisboa. Assim sendo, dar então início e um voto de cumprimentos muito sincero a toda a nossa equipa de trabalho da Teletrade em Portugal, agradecer a todos os que contribuíram para este projeto e um bem-aja e cumprimentos meus a partir da nossa casa. Começar então pelo início, a apresentar-me para quem ainda não conhece. O meu nome é Carlos Santos da Silva, sou responsável, diretor-geral pela atividade da corretora Teletrade em Portugal e tenho cerca de 12 anos de experiência no setor bancário, financeiro, enquanto gestor de carteiras, vários mercados internacionais, nomeadamente mercado norte-americano, Canadá, especial foco, e ainda os mercados europeus. A minha maior paixão é o mercado FX, para quem me conhece na maior das minhas intimidades. Eu aproveito o fluxo de várias divulgações económicas, enquadrando todos os desenvolvimentos e racionais económicos com a respectiva análise técnica, e depois faço gestão de risco dos capitais em negociação para aproveitar esses movimentos. E hoje, neste projeto da negociação automatizada, utilizaremos os mercados cambiais como base para especularmos e rentabilizarmos um capital inicial de investimento de 100 mil euros reais. Esta é a surpresa que eu vos comprometi. Há 2 semanas atrás iríamos iniciar este projeto na base de uma conta de negociação real. A meio deste webinário farei-vos chegar essas mesmas informações. Então, muito obrigado por nos estar a assistir. Assim sendo, para quem não conhece, só para perceber um bocadinho então desse histórico profissional, dar nota que já tive presença e experiência no setor bancário, tendo iniciado numa das maiores crises financeiras que conhecíamos até à data, e aparentemente temos uma outra a iniciar ainda com maior magnitude. Portanto, iniciei em 2008, 2009, na sequência da grande crise financeira americana do subprime. Okay? Nessa base, ao longo destes últimos 12 anos, tenho vindo a tentar manter o acompanhamento regular a clientes que têm alguma capacidade de afogo, de forma a poderem especular nestes ciclos económicos, tanto de expansão como de contração, que temos vindo a assistir, no meu caso, há mais de 12 anos. Transmito então os meus contactos diretos, os meus contactos pessoais, para que possam articular comigo sempre que desejarem. Naturalmente, quando falo no eu, falo em toda a nossa equipa de trabalho da Teletrade em Portugal, na base de que, se quiserem conhecer um pouco mais em termos pessoais, siga, por favor, as minhas redes sociais, a minha presença no digital, através do meu website, que ainda está na fase piloto, será desenvolvido no curto espaço de tempo, e ainda Facebook, LinkedIn e Instagram, sendo que é no Facebook onde tenho estado um pouco mais dinâmico. Infelizmente o tempo não nos permite chegar a todo lado ao mesmo tempo. Para quem já nos conhece enquanto cliente, sabe quais são os nossos canais de comunicação, e por favor disponham sempre que pretenderem. Assim sendo, só para fazer um pequeno enquadramento, o motivo pelo qual vocês estarão presentes é para perceber qual é o real sentimento do mercado. Nós devemos sempre enquadrar as nossas decisões de investimento sempre por base dos racionais económicos, e há que destacar que o mercado está extremamente volátil, a reagir não só aos principais desenvolvimentos económicos em divulgação, da qual a Teletrade mantém devida cobertura, mas essencialmente também na base da especulação e de rumores do que pode ser o desenvolvimento do impacto do surto pandémico coronavírus nos mercados financeiros globais, portanto transversais, independentemente de serem cambiais, acionistas ou o que forem, não é? Assim sendo, dar nota que o dia de ontem acabou por uma inversão de sentimentos ao longo do dia. O sentimento tem sido alterado em função das várias sessões de negociação em curso, e a confiança que vem da abertura das economias acabou por levar um apetite ao risco no início do dia de hoje, a par do que já tinha acontecido nas últimas sessões,
e assim altera o movimento em função do que são os sentimentos de apetite pelo risco ou não. No que concerne ao mercado acionista, em particular os índices norte-americanos continuam em queda. Tendencialmente, nós acreditamos que o mercado acionista estará altamente pressionado enquanto esta situação do impacto na economia global não for devidamente esclarecida, perceber como é que são levantadas as sanções, porque é que as empresas não estão a produzir, na base de estar tudo parado, falando de uma forma muito simples e muito direta para conseguir passar a mensagem a todos, independentemente do nível de conhecimento. Como sabem, os fluxos de capitais movimentam sempre em função do que é o sentimento pelo risco e nesta base, se vemos o mercado acionista a manter-se dentro daquilo que vos temos vindo a informar, no que concerne ao mercado da dívida, as yields acabam por cair, sendo mais predominantemente a aversão pelo risco sentida no final do dia de ontem. No que concerne ao mercado cambial, nós estamos a assistir força, essencialmente, pelo iene japonês. Há vários ativos, vários pares cambiais, dos quais temos vindo a acompanhar através dos nossos grupos de acompanhamento aos nossos clientes, onde temos vindo a alertar o movimento de queda já há mais de uma semana no ST-GPI, GBP-GPI, e tudo se deve que no mercado cambial a moeda americana tem vária volatilidade e várias variações de preço ao longo do dia em função destes racionais económicos e, essencialmente, na especulação do que pode ser o curto prazo. Eu espero não estar a ser muito célebre, mas a ideia é percebermos que no mercado cambial tudo que tendencialmente sobe durante um determinado período de tempo por determinados racionais económicos e especulação que conseguimos constatar através da análise técnica, esses racionais também mudarão em função das divulgações e, por consequência, também haverá correções contra esses atuais movimentos. Ou seja, traduzindo, basicamente, se os ciclos forem de expansão, a moeda valoriza e quando o contrário se aplica, inverte. Naturalmente, nós assistimos a enorme volatilidade no que é o mercado cambial, na base de ser um mercado super dinâmico, e é nessa mesma volatilidade que nós aproveitamos a maior parte das oportunidades. Porque a estratégia que eu vos vou mostrar em termos de negociação automatizada é uma especulação de arbitragem de compra de hedging, compra e venda ao mesmo ativo para apanhar essa mesma volatilidade. E esta é a surpresa que eu tenho para vós, ou seja, para nós, amantes do mercado cambial, com toda a honestidade, é-me indiferente se o dólar valoriza ou deprecia. O que eu quero perceber é quais são esses movimentos, quais são essas tendências associadas às várias moedas, tentar tirar partido dos movimentos que os grandes institucionais, os grandes market makers especulam e fazem com que exista respectivo preço na base de todos estes racionais e enquadramento de market overview. Assim sendo, se tiverem questões, se quiserem esclarecer dúvidas relacionadas a mercado, dar nota que os nossos principais clientes têm grupos privados de informação de research económica de mercado, do qual convido-vos gratuitamente a conhecerem o nosso trabalho para refletir se faz sentido especularem nos mercados financeiros ao lado da Teletrade. O dia de hoje é uma sequência do primeiro webinário que, infelizmente, pela falta de ferramentas que vos falei, dado o isolamento e a quarentena que todos nós temos vivido, não foi possível, e nesta base hoje iremos não só repetir desde o início, como iremos a médio e longo prazo, de 15 em 15 dias, numa base regular, fazer um follow-up de gestão à conta real que vos vou mostrar. A conta real não Teletrade, Carlos Santos da Silva, irei-vos mostrar sem qualquer tipo de constrangimento. E assim sendo, convido-vos, porque a melhor forma de nós podermos nos apresentar é efetivamente mostrar aquilo que sabemos fazer, mostrar qual é a mais-valia para todos vós e se realmente considerar útil para si, nós estamos cá com enorme paixão, sem dúvida nenhuma. Assim sendo, indo diretamente então ao assunto, o porquê dos algoritmos de negociação, o porquê dos expert advisors, o porquê, efetivamente, de nos apoiarmos em ferramentas digitais que fazem cálculos automáticos através dos mercados financeiros. Tudo vai através da transformação digital e da revolução tecnológica que nós temos vindo a assistir nos últimos anos. Não quero perder muito tempo nisto, até porque não é a minha maior base de experiência
tanto a nível académico ou profissional. Assim sendo, é certo e sabido e do conhecimento comum que nos últimos anos temos vivido uma enorme transformação digital, ou seja, cada vez perder-se-ão mais postos de trabalho físicos associados ou que já é obsoleta uma transformação inicial, uma transformação industrial, peço desculpa, no início deste século, e atualmente, da mesma forma como há um século atrás assistimos uma transformação industrial alargada, febril, hoje em dia nós assistimos e convivemos facilmente com tudo o que é o digital, tudo o que é tecnológico, e se nós tivermos de base hoje em dia a experiência que todos nós vivemos através das nossas quarentenas de isolamento social, nós utilizamos ferramentas tecnológicas para estarmos mais próximos de todos uns dos outros, e esta é a grande vantagem, a mais-valia de nós termos ferramentas de trabalho que há 20 anos atrás não as teríamos. Então, da mesma forma como através dos mercados financeiros globais, voltando atrás, peço desculpa, da mesma forma como em todos os setores de atividade, na base da transformação digital, têm ferramentas de trabalho informatizadas que lhes permitem ganhar eficiências de gestão através dos mercados financeiros, através de um broker como a Teletrade, através da respectiva plataforma de negociação, MetaTrader, há a possibilidade de programar algoritmos que são, no fundo, não mais, não menos do que aplicações, programações informáticas na base de cálculos matemáticos que executam determinadas estratégias automaticamente, e que fique claro que, apesar de ter 12 anos de experiência e ser o responsável pela atividade da Teletrade em Portugal e de acreditar que consiga fazer rentabilidade sustentada ao longo destes anos na base da análise fundamental, análise técnica, com uma boa preservação de capital na base da gestão de risco, eu assumo este desafio de, mais do que estar-vos a mostrar ou a cobrar-vos o que quer que seja, de uma forma completamente apaixonada, mostrar-vos negociação real, através de uma conta de negociação real, sem vos pedir nada em troca e provando-vos, não tendo essa necessidade, de que existe a possibilidade de nós, através destas ferramentas digitais, podermos rentabilizar capital. E nessa fase, o Expert Advisor, o famoso EA, ou vulgarmente conhecido por robôs de negociação, são sistemas de negociação que são programados para executar as instruções, as ordens que esse gestor vai alterando. Ou seja, eu não acredito em formas milagrosas de gerar riqueza, caso contrário, muito facilmente não estaria aqui a falar para vós. Já tenho 12 anos no setor financeiro institucional, ou seja, nos últimos anos eu negociei a título particular, não obstante a minha experiência profissional é institucional, e eu até à data de hoje ainda não conheci nenhum sistema que funcione sozinho, sem eu fazer rigorosamente nada e que me fabrique dinheiro fácil. E o sistema mais próximo que eu conheço a este nível de gerar dinheiro fácil, físico, é o que em termos económicos muitos lhe chamam quantitative easing, ou seja, as políticas monetárias, a emissão de papel, de moeda por parte dos respectivos bancos centrais, poderá ser a forma mais fácil de copiar e de fazer dinheiro. Brincadeiras à parte, nos Expert Advisors eu não conheço ninguém que, sem trabalho, sem abrir o robô, sem alterar os inputs, sem ter uma estratégia minimamente definida, os EAs, os famosos robôs, e muito menos aqueles que são vendidos por preços obsoletos e residuais, só quem não perceber minimamente o que é empreendedorismo, quem não perceber rigorosamente o que são negócios, quem não perceber rigorosamente que tudo é feito na base da oferta e da procura, não conseguirá perceber que não existe nenhum mecanismo que funcione sem nenhuma gestão. Assim sendo, então, o Expert Advisor que eu vos vou mostrar é, então, no fundo, um ficheiro, é uma programação matemática, uma programação de código MetaTrader, ou seja, o código que nós utilizamos na negociação, na configuração da linguagem, é
MQL, está bem? Eu não vos vou querer, no primeiro dia ou na primeira sessão, pese embora já tenha repetido isto na sessão anterior, mas como estamos a repeti-la, dar nota que o nosso objetivo não é começar a formar-nos em termos de programadores informáticos e de linguagens, não obstante, não é da minha área científica nem de formação a programação, mas foi algo que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos por paixão. A linguagem MQL é super acessível. Numa próxima edição, num próximo webinário, irei introduzir-vos as bases para que vocês minimamente percebam como é que podem traduzir determinadas estratégias manuais em negociação automatizada. E o grande risco, meus caros, de utilizar os Expert Advisors é, efetivamente, nem sequer perceber as estratégias de negociação manuais. E depois acreditam que existirão formas de fazer dinheiro fácil na base de muitos vos venderem tal sonho ou possibilidade. Que fique claro que esse não é o objetivo da Teletrade, que fique claro que não é o objetivo do Carlos Santos da Silva, muito menos de toda a nossa equipa de trabalho em Portugal e global. Até porque os experts que nós iremos vos falar não são experts da Teletrade, são algoritmos que o Carlos, a par de outros colegas, têm vindo a desenvolver e que depois, numa sessão posterior, exatamente vos poderei esclarecer ponto a ponto como é que vocês podem procurar os vossos Expert Advisors, compreendendo as estratégias que lá estão implementadas. Portanto, eu sugeria, acima de tudo, a todos vós que me assistem com máxima atenção, para vos poder passar uma mensagem credível, honesta e humilde, é essencialmente começarem a compilar todas estas informações a par de todos os outros eventos de educação que a Teletrade faz e seguirem o nosso trabalho. Ou seja, tudo tem um ponto de início, comece e permita-se a conhecer o nosso trabalho e a par e passo começa a juntar um tema de análise fundamental com um tema da análise técnica, começa a compreender a gestão de risco. Depois de perceber toda esta dinâmica, aí sim avançar então para o que são os Expert Advisors, a linguagem, a programação e todo o natural desenvolvimento deste assunto. Assim sendo, quem mais experiência tem a este nível, a pedir-vos o benefício da dúvida, a minha mensagem nesta primeira sessão que vos falo da negociação automatizada é introduzir-vos e começar a iniciar a gestão de uma conta real de negociação por base de estratégias de negociação que vos vou mostrar. Assim sendo, anotem, por favor, todas as vossas questões. O feedback que eu vou tendo em chat é que todos estão a assistir com máxima atenção e que o som e a imagem está ok. E então, no final da sessão, eu vou-vos dar margem, o tempo que for necessário, para esclarecer todas as eventuais curiosidades, dúvidas que tenham. Assim sendo, eu quero vos mostrar que a Teletrade tem um sistema de copy trading. No fundo, é a possibilidade de unir e de sincronizar potenciais investidores que não têm qualquer capacidade ou disponibilidade de gestão de capitais, apenas querem pegar na sua poupança e, dentro do que é o seu respectivo perfil de investidor, rentabilizar capital. E nessa base, uma das melhores soluções é a possibilidade de sincronizarem esse capital de poupança a traders, clientes da Teletrade, mais profissionais, que apresentam lucros de negociação, a sustentabilidade da negociação em termos de resultados, não é? E então convido-vos a seguirem, através do nosso website, o rating de dezenas e dezenas de master traders, onde nós, agora neste slide, vos apresentamos o top 3, em que estas rentabilidades são rentabilidades reais e não esquecer que a Teletrade é um broker com mais de 25 anos de presença global, regulada pelas respectivas geografias onde atuamos e entidades reguladoras responsáveis. Assim sendo, este projeto é legal, é auditado e é válido. Resta saber se é útil para si. Assim sendo, dar nota que todo este assunto será desenvolvido individualmente se tiverem disponibilidade e interesse na base de alguns dos master traders utilizarem Expert Advisors. Então, se consultarem o nosso rating do copy trading, perceberão que existem alguns users, alguns clientes profissionais que cedem a cópia das suas operações
para os investidores da Teletrade Global e apresento-vos aqui 4 excelentes exemplos de rentabilidade a médio e longo prazo de uma forma sustentada. O Xeon, portanto, o Profit Away, como podem ver, ao longo de todo o tempo de negociação que cede a sua cópia publicamente, a rentabilidade é constante, é crescente e não deve ser nunca, jamais em tempo algum, considerada apenas a percentagem final. Deve ser considerado muitos outros fatores, nomeadamente as estratégias, nomeadamente o risco, e todas essas questões serão desenvolvidas individualmente. Antes que levantem a questão, na base, possivelmente, se estarem a questionar se será possível vocês copiarem as transações que eu vos vou mostrar através deste projeto de negociação automatizada, e a resposta é não. Ou seja, este não é um projeto da Teletrade, é um projeto, acima de tudo, da nossa equipa para vos mostrar aquilo que nós acreditamos saber e poder fazer. É um projeto pedagógico, didático, numa ótica apenas de mostrar aquilo que somos, sem qualquer interesse comercial por detrás. Ou seja, poderemos vos ensinar, poderemos vos passar este know-how, poderemos esclarecer todas as questões, inclusive ferramentas, ok? Sem qualquer garantia de solução de lucros milagrosos e sem qualquer tipo de risco associado. Esqueçam isso. Vou-vos mostrar como é que se pode, a ter de base todas as dificuldades e riscos do mercado a nosso partido, a nosso favor. Assim sendo, anotem então mais 2 Master Traders que também continuam a apresentar lucros sustentados através de estratégias de negociação automatizadas, de seu nome Pitbull e o Dandy também. Não esquecer que todo este rating está disponível através do nosso website. Portanto, o tempo está a correr, espero não ser muito rápido, apenas a tentar passar o máximo das informações disponíveis associadas ao que é isto da negociação automatizada. Peço desculpa. E, no fundo, basicamente, o sistema do copy trading é unir, então, o investidor, que pode negociar todo o tipo de instrumentos que a Teletrade comercializa, tanto no FX como CFDs, em outros tipos de mercados, através de um trader que tem apenas um objetivo: gerar rentabilidade no seu próprio capital de negociação e depois, por consequência, ganhar um rendimento adicional como uma recompensa, uma comissão dos lucros gerados na conta do investidor. De forma que é um projeto win-win, diria, em 3 partes: teletrade, investidor e trader. Daí nós nos focarmos muito nestas ações de educação. Assim sendo, vou-vos mostrar então o que é a negociação automatizada numa conta de negociação real. Eu vou alterar a imagem para o MetaTrader e agradecia a todos os que me estão a ouvir se conseguem visualizar perfeitamente a conta de negociação real em MetaTrader. Se porventura o som não estiver melhor, se porventura a imagem também não o for, quero-vos apenas dar nota que é uma primeira sessão, que haverá continuidade e, em função do vosso interesse, disponham individualmente através de toda a nossa equipa. Terei todo o gosto em esclarecer e levar este projeto o máximo de tempo possível. Assim sendo, eu quero-vos mostrar, uma vez que tenho aqui muitas confirmações que estão a ouvir, que estão a escutar, que estão a ver a plataforma de negociação. Então, assim sendo, eu só quero dar nota que tudo o que está a acontecer nesta plataforma está a ser em formato duplicado da Trading Station do gabinete da Teletrade em Portugal, aqui na nossa Trading Room. Convido-vos a quem ainda não tem conhecimento de vir a tentar perceber aquilo que fazemos regularmente no nosso escritório. E uma vez que a imagem está perfeita, então começar a falar aqui da negociação real até às 6 da tarde. Naturalmente, poderão estar muito curiosos em querer perceber ao detalhe toda esta estratégia. Permitam-se apenas a acompanhar o trabalho que irá ser replicado por todas as nossas redes sociais, inclusive a minha pessoal, e dar nota que este webinário está a ser gravado e que haverá margem para todos aqueles que não assistiram ou que quererão assistir de novo, poder revê-lo, a par de todos os outros principais eventos educacionais que a Teletrade tem vindo
a desenvolver, quer via online, mais recentemente devido a esta questão do surto pandémico, mas essencialmente o projeto que já o desenvolvemos há mais de 2 anos através do nosso escritório, fisicamente, às pessoas que têm interesse. Assim sendo, eu quero vos mostrar que houve esta conta real que foi aberta. Eu, há 2 semanas atrás, diluí o capital por algumas contas de negociações reais, tendo diluído $50.000 para uma conta, que era o objetivo de iniciar a negociação automatizada por essa via, mas entretanto também diluí 100.000 euros por uma outra conta de negociação real. Será acompanhada por médio e longo prazo e através desta que quereremos acompanhá-la para o futuro. Então a conta foi aberta no dia 24 de março, com o valor de 100.000 euros, e o projeto que iniciei, a negociação automatizada, que vos vou mostrar o algoritmo, já está a iniciar uma hora antes de iniciarmos este webinar. Ou seja, a partir de hoje tudo é verdade, a partir de agora, desculpem, tudo é verdade, a partir de agora tudo é real, o risco é só um, Carlos Santos da Silva, para vos mostrar não só aquilo que acredita saber fazer, bem como, em paralelo, o risco de perda de capital real. De forma que abriu-se a conta com 100.000 euros na base de tudo ser mais simples, de forma a termos margem para enquadrarmos em vários ativos e instrumentos financeiros ao mesmo tempo, está bem? E foi feita por um motivo único. Quem tem experiência em mercado cambial sabe que negociar CFDs em FX, sabe que em praticamente todos os instrumentos FX, o mínimo de negociação de um contrato inteiro, chamado um lote, são 100.000 unidades monetárias de base. Significará que se eu estiver a trabalhar, por exemplo, no euro-dólar, eu perceberei que a minha unidade monetária de base é o euro e eu deverei ter 100.000 unidades monetárias de base, ou seja, 100.000 euros, para poder especular com um contrato inteiro. Claro que está, por via da alavancagem, poderemos estar mais expostos, ao menos em função dos nossos estatutos profissionais ou não, através das normais regras de regulação. Dúvidas a existir? Contactem-nos. Assim sendo, por este motivo, a conta foi aberta em 100.000 euros e houve apenas a alocação do expert no par euro-dólar, ok? E apenas colocámos numa estratégia buy, sell, ou seja, arbitragem e hedging. Então, assim sendo, dar nota que, antes de vos mostrar as negociações, não existe nenhum algoritmo que funcione sem trabalho, não é? Então, há necessidade de nós, efetivamente, sabermos negociar, ou seja, a negociação automatizada poderá ser uma possibilidade para quem não tem experiência, mas desde que perceba minimamente do que é que estamos a falar ou a tratar. Então, em movimento euro-dólar, por via de todos os desequilíbrios irracionais económicos na Europa, América, nos últimos 2 anos e meio nós vemos um movimento de tendência de baixa muito bem definido no euro-dólar, em que existe um potencial target e um potencial suporte a ser testado na zona da paridade, ou seja, um euro equivalente a $1. Movimento esse que já vem desde 2013, 2014, tendo sido testado 2, 3 vezes, ou seja, esta zona assume-se como uma zona importantíssima de suporte. E se nós diminuirmos, então, o time frame em gráfico de weekly, nós percebemos claramente que nos últimos 2 anos, ok, a tendência é claramente de baixa, está bem? Excluindo aqui esta volatilidade, nós percebemos claramente que esta tendência de baixa tem-se vindo a manter ao longo destes últimos 2 anos, o que nos tem dado enormes oportunidades de negociação manual em função do que vos temos vindo a falar, ou seja, uma sugestão, continuem a acompanhar, quem não acompanha, por favor, permita-se, não cobramos nada, é tudo gratuito, é feito por paixão, se for útil para vós, melhor, sentimos-nos realizados. Assim sendo, falei-vos que a negociação automatizada e dentro do projeto que eu vos vou mostrar, nós quereremos aproveitar o máximo de volatilidade possível. Quanto mais volatilidade para cima e para baixo existir, melhor para este tipo de estratégia de compra e venda. Então significará que eu quero aproveitar a volatilidade mais ou menos dentro deste círculo. Neste exercício eu vou querer aproveitar, desculpem, só um segundo,
Espero não estar a ser muito rápido, está bem? Eu quero aproveitar mais ou menos esta zona circular. Se todos nos estão a ver e a ouvir bem, aquilo que eu pretendo é, nesta zona circular, nesta zona de tendência, em vez de seguir as estratégias da tradicional análise técnica, a conciliar com os fundamentais, quando existem, de tentar perceber que deverei vender euros por dólares mais perto da zona de resistência, na base que isto é uma tendência de baixa, e a tendência de baixa, um bearish trend, é definido pelos máximos cada vez mais baixos e os mínimos poderão ser-los sim ou não. Então, nessa base, e na base do que é a teoria de Dow, na base do que é a introdução da análise técnica, dar nota que isto é uma tendência de baixa e, ao contrário de apenas querer só dar um sell manual e aproveitar o movimento normal do que é a tendência, enquadrada na análise fundamental e enquadrada na gestão de risco, dar nota que eu vou querer aproveitar esta zona circular. Ou seja, dentro desta zona circular, na base que eu detecto aqui uma enorme zona de suporte, na base que eu vejo uma tendência de baixa, na base que vejo enorme volatilidade, e por compreender que a maior parte da liquidez transacionada no mercado cambial, a grande percentagem é feita por institucionais, por players de mercado, para além de ter informação, têm experiência e toda uma equipa de trabalho e todo o suporte tecnológico ou digital ao seu dispor, e vocês, em tempo algum, quererão acreditar que conseguirão lutar contra estes individualmente, sem conhecimento, sem experiência e sem qualquer noção da realidade. Portanto, uma sugestão, sem querer estar sempre a focar no mesmo, mas é algo de extrema importância para uma corretora responsável, na base que não existirá sucesso por mais de 25 anos, como os últimos que tivemos, na base de clientes perdedores. Ou seja, cuidado com o overtrading, não acredito que existam 50 milhões de oportunidades por dia de manhã à noite, e então esta é uma forma de vos mostrar que, se estiverem disponíveis para assumir um pouco mais de risco em função da tradicional volatilidade em mercado FX, uma estratégia de compra e de venda, de hedging no próprio ativo e instrumento, é interessante de ser acompanhada ou trabalhada. Então, assim sendo, tendo de base que, se diminuirmos para gráfico diário, vemos que já existem algumas ordens abertas e em curso, percebemos que a tendência é claramente de baixa, inclusive percebemos a enorme volatilidade dos últimos 2 meses em função do que tem sido todos os desenvolvimentos que têm vindo certamente a acompanhar, quanto mais não seja pelo acompanhamento ao desenvolvimento do surto pandémico Covid-19 e todos os impactos que acarreta na economia global. Então, assim sendo, nós vemos uma variação de 770 pips, 800 pips. Para quem não tem noção do que é que isto significa, significa que um lote, um contrato inteiro aqui nesta zona, a fazer um movimento de 700 pips, na base de que em euro-dólar, uma conta de euros, um pip são 10 euros, é fácil de fazerem essas contas, significará que por cada 50 pips, mais ou menos estamos a falar por 500 euros. Portanto, é só uma questão de fazer as contas, como dizem alguns políticos famosos, dos quais até muito fizeram pelo nosso país e são figuras reputadas, faça a brincadeira. Assim sendo, dar nota que esta volatilidade de 800 pips é abismal no espaço de 2 meses, ok? Muitos amadores perdem enormes capitais na base de andarem sempre a lutar contra os principais institucionais, e nós vemos claramente que a tendência era de baixa e que houve aqui a possível quebra, mas a enquadrar no longo prazo percebemos então que a tendência é claramente de baixa. E eu vou querer aproveitar todas as oportunidades de volatilidade, e para isso eu preciso de ter várias ferramentas de trabalho ao meu dispor, nomeadamente um computador, nomeadamente o algoritmo, nomeadamente uma conta real num broker, nomeadamente o acesso e ligação à internet, e depois capacidade de gestão por via dos algoritmos, que eu vou tentar simplificar nesta primeira sessão, mas acreditem, é algo que não é assim tão simples e que também não funciona sozinho, sem trabalho. De forma que a única sugestão ou recomendação que eu vos posso dar é que o trabalho aqui é muito recompensante, na base de que eu acredito que quanto mais trabalho, mais horas apaixonadamente trabalho, quanto menos horas durmo, mais sorte tenho vindo a ter ao longo destes últimos
anos. E assim sendo, então dar nota que a conta de negociação foi aberta em 100 mil euros, está bem? Eu não vos vou mostrar automaticamente o algoritmo, vou-vos mostrar como instalo, naturalmente por uma questão de negócio, ou seja, o segredo é a alma do negócio. Vou explicar aos detalhes nas próximas sessões toda a estratégia e depois vou-vos mostrar a conta de negociação e o track record real. Quem tiver dúvidas sobre este projeto, eu também o convido a vir pessoalmente ao nosso escritório, diretamente com o Carlos Santos da Silva, que terá todo o gosto em lhe mostrar tudo isto na base de um extrato de negociação real. Então, aquilo que nós fizemos basicamente foi começar a especular em compra e venda no euro-dólar, ou seja, estou a comprar e a vender o ativo euro-dólar, e após esta sessão, todos os dias vou acompanhar e gerir esta conta, e através da minha página de Facebook direta, irei fazer um follow-up aos resultados, de forma que siga-me, acompanhe, é muito bem-vindo. Então, antes de mais, dar nota que um Expert Advisor é adicionado através da pasta-mãe, por assim dizer. Nós temos a MetaTrader no computador, não é verdade? Portanto, a nossa plataforma de negociação. Há aqui um campo de Expert Advisors, onde nós arrastamos e copiamos os ficheiros para poderem ser executados, então, no MetaTrader. Dar nota que isso está a acontecer na Trading Station. Dar nota que eu aqui estou apenas a ter o reflexo de tudo aquilo que eu programei na nossa Trading Station, e assim sendo, dar nota que este é o motivo pelo qual não está a aparecer aqui o Expert. Também não tenho interesse em vos dar sem que vocês percebam minimamente o que é este projeto, mas terei todo o gosto em vos fazer chegar essas informações, dar-vos as devidas explicações, inclusive a educar-vos e a ensinar-vos como negociar através dele. Na base que me dão esse crédito, ok, aquilo que eu fiz foi basicamente associar dois ficheiros, ok, um para me dar ordens de compra e outro para me dar ordens de venda, tá? E automaticamente sincronizei no euro-dólar, que poderei sincronizar com muitos outros, em muitos outros ativos, e vai haver muitas variáveis que eu vos quero falar, e então de uma forma muito simples, tudo se resume a: eu quero especular a comprar e a vender e a ganhar nessas diferenças de preço. Eu essencialmente tenho que fazer contas à margem da minha conta, que são os 100 mil euros que eu abri, ok? E automaticamente ir acompanhando a margem, porque neste tipo de estratégia, como eu estou a comprar e a vender o mesmo ativo, eu não quero utilizar stop losses. Não quero com isto dizer-vos que a não utilização do stop loss é o mais recomendável, até porque, em tese teórica, o stop loss existe exatamente para isso, para controlar o risco, para nos fazer sair de determinadas posições perdedoras em determinados níveis que nós classificamos como preponderantes, a inversão do movimento de tendência. Então, é preciso fazermos contas à margem que temos, ao volume das ordens que lançamos, ok? Um outro input dentro do Expert Advisor, que só vos vou mostrar na sessão que irá ser realizada dentro de 2 semanas. Portanto, até lá acompanhem os resultados. Percebemos que há um outro input, uma outra variável, que é o volume da transação. E como eu iniciei as primeiras ordens há coisa de minutos antes de iniciar o webinário, motivo pelo qual ficaram 15 minutos a aguardar a minha presença, lancei apenas com o menor dos valores, e aqui o mais importante não é eu fazer riqueza nem lucros fáceis. Aqui o objetivo é mostrar-vos sustentabilidade de negociação. Até porque não é o meu objetivo perder 100 mil euros, muito menos à vossa frente. Não é o meu objetivo multiplicá-lo no milhão amanhã, até porque sei que estaria a assumir risco suficiente para poder pôr em causa todo este capital. O meu objetivo é rentabilizar, se possível, acima da inflação, de forma para eu não poder perder, desculpem, poder de compra. Assim sendo, eu contentar-me-ei se conseguir uma média de 2, 3, 4, 5%, por exemplo, ao mês. É um target que eu acredito que não é ambicioso na base daquilo que acreditamos saber fazer.
A esse nível, começámos então por selecionar várias principais estratégias. Primeiro, compra e venda um ativo, em paralelo, em simultâneo e sem qualquer stop loss. Apenas um target médio de take profits. Então, uma outra variável para além do volume é a distância da média de ganho que eu querei ter por cada ordem, está bem? E eu agora vou-me assessorar da plataforma e do algoritmo real para vos dar nota, se quiserem anotar, que é para depois começarem a encadear todas estas informações. Dar nota que a estratégia que eu implementei e que está em curso e que está em execução e que vocês estão a assistir está a largar ordens de 3 em 3 pips, sempre que há uma movimentação de preço em 3 pips, automaticamente lançar-me-á uma ordem de sell e uma ordem de buy e fechará sempre que atingir uma média de 4 pips por cada ordem. E tudo acontece automaticamente, não sei se vocês estão a acompanhar, na base de termos queimado muitas pestanas e de termos dormido muitas poucas horas ao longo destes últimos, sobretudo, 3, 4 anos. E nessa base, a conta de negociação está a lançar as ordens e a fazer a tal arbitragem, o tal edge, e aquilo que eu pretendo é, com estas ordens já estão a ser lançadas de sell, a qualquer correção, quando aqui atingir o take profit médio, automaticamente me fecha as ordens. E assim sendo, eu iniciei antes do webinário, dar nota que esta negociação é uma negociação real, está ligada automaticamente aos nossos servidores. Lancei apenas para início com microlotes e já houve algumas ordens fechadas e dar nota que, como nós temos a nossa sede fiscal em Chipre, dar nota que o nosso servidor-mãe ali está alocado, por motivos óbvios, e a diferença horária sendo mais 2 horas, a hora que nós vemos aqui em plataforma de negociação é a hora de Chipre, de forma que nós devemos dar um desconto de 2 horas, sendo que isto é a hora real de negociação. O meu objetivo não é massacrar-vos a juntar todos os temas mais alguns, eu teria toda a paixão para estar aqui muitas mais horas a falar de tudo isto, basicamente para vos mostrar que já foram fechadas 3 ordens, dentro do que é a estratégia de complementação de volume, dentro do que é a estratégia de take profit médio e dentro do que é a estratégia de pip step, ou seja, lançamento de ordens por cada movimento de preço. Então estas 3 ordens foram fechadas, eu vou-vos mostrar aquilo que já foi feito enquanto fazia este webinário de uma forma automática. Não sei se é suficientemente para vós, mas já pagaria um café, brincando, apenas dizer que já fizemos 95 cêntimos, o volume será ajustado, as ordens serão ajustadas e espero que vocês acompanhem este trabalho a médio, longo prazo. E o objetivo é percebermos que, enquanto a gente estava a falar e explicar o que é isto, a negociação automatizada, foram lançadas 3 ordens, das quais já houve um fecho médio aqui, que se traduziu em estes 3 ganhos, e depois todo o projeto continua a desenvolver-se, continuamos a ver negociação real, quereremos negociar dentro daquele zona circular e dentro da tendência e quereremos aproveitar neste range de negociação compras e vendas no mesmo ativo. Assim sendo, o que vos vou deixar até ao próximo follow-up, que irei fazê-lo amanhã através das redes sociais, sigam, ou seja, os resultados reais é deixar-vos já com mais uma ordem fechada, enquanto vos falava, de mais 37 cêntimos, dar nota que até à data então passa para 1,25 de lucro efetivo fechado em balanço, a conta de 100 mil euros reais há uma hora atrás agora está em 101,5 de balanço. Naturalmente não há retorno sem investimento e é necessário investir para gerar rendimento e nesta forma de pensar as ordens continuarão a ser executadas automaticamente na base de que temos estas ordens a variar e automaticamente eu vou ajustando os inputs e vou-vos dando os feedbacks de como é que eu vou gerir estes 100 mil euros através da negociação apenas automatizada, mas automatizada ao ponto de vos mostrar gestão e alteração de estratégias em função do que forem os próximos dias em termos de divulgações económicas, rumores e especulação
em termos destes movimentos de preço. Depois vou enquadrar e vou colocar em mais pares cambiais e vou tentar juntar todo este conhecimento adquirido ao longo destes vários anos e tentar-vos mostrar que, efetivamente, sim, é possível rentabilizar capital através dos mercados financeiros globais. É verdade que acarretará sempre risco, é verdade que nem todos vós poderão ter perfil de risco, apesar de quererem ter dinheiro fácil. Dar nota que eu não acredito que exista, dar nota que sou um apaixonado pela área e trabalho praticamente dia e noite para tentarmos, com todas estas experiências, todos os colaboradores da Teletrade Global e aqui em Portugal, juntarmos todo este conhecimento e transmitirmos para vos podermos apoiar, nunca vendendo sonhos de enriquecimento fácil, nunca vendendo certezas absolutas, nunca vendendo garantias nos mercados financeiros. Então, a esse nível, nós vamos deixar a conta rolar e, não tendo muito mais a dizer, e na base que já estamos a passar o target da tal hora que vocês me concederam, quererei agora sim passar então novamente à apresentação e tentar fechar este webinário convosco, de forma a vos mostrar então como é que nós podemos vos apoiar, está bem? A esse nível vão anotando então as vossas perguntas, vão anotando as vossas curiosidades, dar-vos-ei cerca de 10, 15 minutos para qualquer esclarecimento, está bem? Confirmem se estão a ver bem a apresentação. Ok, é mais do que suficiente, já tive aqui uma dezena de confirmações, deixei-vos então no que era a explicação da negociação real, dar-vos nota que no próximo dia 5 de maio, na próxima semana, nós vamos manter o ritmo destas informações de research económico e como conciliar a análise técnica fundamental a traduzir oportunidades de investimento através do nosso analista sénior em Portugal, o economista Frederico Aragão Moraes. Se tiverem interesse, dar nota que este evento é apenas exclusivo a clientes, disponham através de toda a nossa equipa de trabalho para poder perceber como é que podem assistir a este fantástico evento. Assim sendo, depois ainda teremos os fundamentos da análise técnica, que será desenvolvido por um dos nossos gestores de acompanhamento aos nossos clientes. Este webinário é gratuito a todos os interessados e de forma a poderem estar mais facilmente apetrechados para compreender o que nós falamos quando estamos a analisar gráficos, está bem? Falando de uma forma muito simples. E ainda a interpretação de como se traduzem as divulgações económicas nos movimentos de preço para poder também especular. Assim sendo, dar nota que nós mantemos o acompanhamento constante através dos grupos de comunicação digital, nomeadamente o grupo Telegram. Para os nossos clientes que são bem-vindos, disponham, acompanham análise feita por especialistas com experiência académica e profissional no setor, na base de algum racional económico, e se porventura essa trading idea, essa possibilidade de investimento se traduzir em valor acrescentado para si, utilize, faça favor e disponha através dos nossos habituais contactos. Dar nota que hoje iniciamos 2 novos grupos privados. O objetivo de acompanhamento aos nossos clientes é preponderante e a razão da nossa existência, e hoje em dia, mais que nunca, as redes sociais fazem parte da nossa vida, quer que queiramos aceitar como verdade ou não. É um facto. Nessa base, nós temos 2 grupos privados no Facebook. Um será dedicado a dar um follow-up e oportunidades associadas ao que é o impacto do surto pandémico Covid nos mercados financeiros globais, e ainda os nossos clientes têm um grupo privado que foi criado e que será alimentado, a pensar em todos vós, com sugestões de trading, ideas, grupo privado para que também possamos interagir todos no digital, para também dar a oportunidade a todos aqueles que não podem regularmente vir à nossa sucursal em Lisboa. Assim sendo, disponho através destes grupos, se assim o entenderem, está bom? Posto isto, dar nota que o próximo webinar específico dedicado sobre negociação automatizada
na base de pegar neste que vos deixo agora, será no próximo dia 13 de maio, entre as 6 e as 7 da tarde. Por favor, registrem-se, coloquem em agenda, é gratuito e o meu objetivo é muito humilde, apenas vos mostrar coisas que farei na realidade para nós, para mim e para a nossa equipa. Assim sendo, dar margem para as perguntas e respostas, deixando-vos uma vez mais os contactos e a partir de amanhã continuem a seguir as nossas páginas no digital, que vamos fazer follow-up aos resultados. Assim sendo, agradecer-vos uma vez mais a presença atenta vossa ao longo desta última hora e encontro-me disponível para perguntas e respostas. Disponham, por favor. Ok, há aqui uma pergunta de um senhor muito interessante. Porquê é que 70% dos vossos clientes perdem capital? Dar nota a este senhor, por uma questão de sigilo, não vou mencionar o nome. É uma excelente pergunta. Não corresponde à realidade, que é auditada pelos nossos reguladores de mercado. A Teletrade é uma corretora regulada e, como todas as corretoras reguladas, nós devemos alertar os riscos associados a este negócio por dois motivos. Primeiro, porque em termos de caráter assim o devemos fazer, e segundo, porque somos obrigados pela regulação. E dar nota que os nossos clientes em perda, no total dos clientes globais, em todas as geografias onde atuamos, onde a portuguesa também se inclui, é 69%. Dar nota que quem audita este primeiro resultado é o nosso regulador base, onde temos a sede fiscal, a SAISEC, Chipre, ok? Portanto, a CMVM lá do sítio, se bem me faço entender, e ainda sendo Chipre associado à União Europeia e com as regras da regulação do Banco Central Europeu e pelas respectivas regras de regulação ESMA e de MIF, no âmbito de proteção ao investidor, dar nota que o nosso resultado são 69%. Como é que eu justifico este número? Muito fácil, e bastaria 1% dos clientes em perda para não nos sentirmos realizados, e sabemos de antemão, e na minha responsabilidade institucional de ser o responsável pela corretora em Portugal, desculpem, em nome de toda a equipa de trabalho da Teletrade, dar-vos nota que acontece porque muitos dos clientes negociam contra as sugestões de profissionais, acreditam na forma milagrosa de fazer dinheiro através dos mercados financeiros globais, muitos negociam através de outras estratégias que não aquelas que nós sugerimos a todos os clientes, e dar nota que nenhum broker ganha na perda do cliente. É um falso mito do mercado, é certo e sabido que existem na história vários casos de vários institucionais que não justificam esta minha afirmação, mas eu estou cá para falar das coisas boas, do que é verdade, e a este nível nenhum negócio subsiste no longo prazo a zelar os seus respectivos clientes. Nessa base, é um negócio de oferta e de procura, é um negócio de assumir riscos, e há sempre clientes, por exemplo, como eu, que estão disponíveis em vos mostrar a negociação real, 100 mil euros, sujeito e correndo o risco de os perder à vossa frente, inclusive. Portanto, é um duplo risco que eu assumo. E é nessa base, e pensar nessa estatística, que efetivamente nós exercemos estas ações de educação, sem vos vender cursos, sem vos cobrar pelo que quer que seja, na base de todos os clientes que negociam ativamente connosco, estão a dar a respectiva margem de lucro à nossa corretora, ao nosso negócio. É mais normal, é mais do que justo. Eu não sei se respondi a este caro amigo, obrigado pela sua presença, obrigado pela pergunta, mas dar nota que, enquadrando a Teletrade, são 69% do total dos clientes que negociam connosco que perdem capital. Se o compararmos esta estatística com os principais concorrentes, é um número simpático, e se compararmos com a média que é global, onde mais de 90% perdem os capitais de negociação nos primeiros 3 meses de negociação, é um valor simpático para nós. Obrigado pela questão. A próxima. Qual é o valor mínimo para começar a investir? Outra pergunta interessante. Não, muito claro, não existe valor mínimo para investir. O que existe é sempre o máximo que eu tenho possibilidade, sem pôr em causa a minha estabilidade financeira, porque eu agora vou-vos mostrar um projeto de 100 mil euros. Se eu tivesse 10 milhões, deveria estar a investir 10 milhões. Se eu só tenho 1000 euros, deverei investir os 1000 euros. E muito vem ainda antes
de uma resposta numérica. Vem, essencialmente, de qual a sua capacidade de poupança, qual é a margem de investimento e qual é o suporte de risco que pode pôr em causa e depois aí sim traçar um plano de acompanhamento e de gestão. Na base estamos a falar de um mercado megalómano onde são transacionados 5 a 6 trilhões de dólares e na base que os principais institucionais negociam volumes abismais de capital, diria que não poderemos pensar em negociar poucas centenas de euros, pois a guerra será desleal, não é? Portanto, eu, entretanto, perdi aqui os slides, peço desculpa, não sei se esclareci. Diria que quanto mais possibilidade de capital de negociação tiver, maior a possibilidade de êxito, na base de mais margem a ter para o efeito. Uma próxima pergunta. Só um segundo, tenho que retificar aqui o algoritmo. Ok. Estão-me a ouvir bem e a ver? Próxima pergunta. Os experts são utilizados apenas no médio e longo prazo ou pode-se utilizar no curto prazo? Excelente pergunta. Quem a fez? Está bem? Obrigado por isso. Os expert advisors serão utilizados em qualquer time frame e em qualquer estratégia. Ou seja, dá para tudo. Respondendo, é claramente sim. Ou seja, pode-se utilizar no curto, no médio e no longo prazo, pode-se assumir os níveis de risco que entendermos. Agora, vamos ser francos. O investimento deve ser planeado e pode ser feito nos vários cenários de espaço temporal, ou seja, curto, médio e longo prazo. Mas sabemos perfeitamente que em termos de gestão de risco, o risco dilui-se com o tempo, de forma que um investimento bem planeado, bem diversificado, deve ter sempre a longo prazo e depois então enquadrar as questões, enquadrar algum perfil de algum risco para aproveitar operações de curto prazo. Numa ótica institucional, eu até vos digo algo que não é institucionalmente bem aceito, que é eu informar os clientes para não negociarem ao minuto a fazer scalping. Estarão a dar margem de lucro à corretora? Estarão, mas estarão a assumir riscos extremamente elevados. E depois, se perdermos capital e se os clientes perderem contas, nós perdemos clientes e também perdemos negócio. De forma que isto é muito simples e muito claro, o investimento deve ser sempre a médio e longo prazo, em função do que é o meu perfil de investidor. Se quiser ser mais agressivo no curto prazo, poderá fazê-lo, desde que esteja informado e saiba plenamente do risco que ocorre. Obrigado pela pergunta, excelente observação. Deve ser sempre enquadrado a médio e longo prazo, na minha opinião. Peço imensa desculpa, muitas perguntas. Vou tentar ser sucinto e esclarecer o máximo possível, na condição de que são mesmo muitas perguntas, dezenas delas, obrigado por isso. Faremos questão de vos contactar e de vos esclarecer individualmente. Esse robô negócio funciona no celular? Como tais para instalar esse robô? A quem fez esta pergunta, obrigado por isso. Eu não acredito que existam traders profissionais de telemóveis com os pés na areia a beber caipirinhas. E digo isto publicamente em modo de gravação para todos os que me quiserem ouvir. Ou seja, o telemóvel, os smartphones, eu tenho dois, são acessórios que nos permite, de uma forma muito fácil e célere, aceder à tecnologia. Mas se nós tivermos de base que se for um controlador aéreo, por mais telemóvel que exista para consultar como é que está o tráfego, eu preciso ter uma station com todas as ferramentas de trabalho à minha disposição para ser eficiente, claramente que eu percebo que não pode ser feito algo no telemóvel quando estamos a falar de uma magnitude de complexidade informática que requer outras ferramentas. E dar nota que se nós tivermos o mindset e o lado emocional para estarmos a negociar constantemente no telemóvel, o que acontecerá a esta pessoa que levantou a questão, na minha opinião, é você estar num espaço de lazer, com a sua família, com os seus amigos, e estar constantemente a olhar para o telemóvel como é que os câmbios estão a variar e sempre numa pressão e numa ansiedade em função da volatilidade que está a ocorrer. De modo que não acredito que existam profissionais que negociem através dos telemóveis na base de eu não o fazer para mim. Portanto, se porventura não acreditarem aplicando na generalidade, mais do que eu estar a dar aqui lições de moral, é estar a falar de mim. De forma que eu não o faço, meu caro amigo. E não o faço por uma questão de disciplina emocional e de controle da pressão.
porque para além de termos as circunstâncias do mercado, todos nós temos outros assuntos para tratar e para nos preocuparmos. Excelente pergunta. Próxima. Ok, há aqui uma pergunta muito interessante. Os preços das cotações dos índices são exclusivamente vossos? Bem, vamos lá ver. Esta pergunta, antes de mais, é uma pergunta que vai levar a alguma complexidade de resposta, mas eu vou querer ser muito sucinto. Não existe nenhum broker que funcione sem os respectivos provedores de liquidez. Quem são os respectivos provedores de liquidez? São os respectivos market makers que negociam enormes quantidades de capital nos mercados internacionais. E nós, sendo um broker institucional, temos os nossos próprios provedores de liquidez que negociamos os respectivos preços para nos podermos ceder. Ou seja, o preço que nós dispomos na nossa plataforma de negociação, excluindo o custo de spread, que é a margem de lucro da corretora por esta intermediação com os respectivos provedores de liquidez, para além de serem cotações reais, são cotações por via da nossa respectiva intermediação. Ou seja, é a nossa intervenção direta e a nossa capacidade de trabalho nos mercados financeiros internacionais. Repara, coisa que fazemos há 25 anos. Obrigado pela questão. Ok, há aqui uma outra pergunta e com esta me vou despedir. Como é que eu posso acompanhar que isto funciona e como é que eu posso perceber como é que os lucros são efetuados? Uma excelente pergunta para finalizar, para despedir-me em nome de toda a equipa de trabalho da Teletrade. É muito fácil. Já daqui por 2 semanas, na data que eu vos falei, que vamos fazer o follow-up e a segunda série de quase este TV show que vos estou a dar conhecimento hoje da negociação automatizada e todos os dias, através das principais redes sociais, sempre que existir destaques, irei sempre dar nota. Ou seja, a partir de amanhã vou começar publicamente através da minha página pessoal, não confundir, por favor, com a Teletrader, irei discriminar aquilo que eu, Carlos Santos da Silva, faço com esta conta de negociação real, que já tem mais desenvolvimentos. Assim sendo, aguardem por esse feedback, mantenham-se em contacto e em nome de toda a equipa de trabalho da Teletrade em Portugal, todos os parceiros que me acompanham diariamente. Embora à distância, ao longo deste último mês, temos vindo a mostrar enorme capacidade de sacrifício, não nos deixamos vencer, percebemos que estamos numa altura de enorme crispação e conflito, não só social, como também em termos económicos, e é com enorme orgulho que vos cumprimento à distância através da nossa casa, do nosso escritório de representação e agradecer-vos por vossa disponibilidade e por lutarem ao meu lado e por sonharem também os meus sonhos. Aos clientes que acompanham, obrigado pela confiança. A quem ainda não é cliente, obrigado pelo tempo de antena que nos concedeu. Mantenha-se em contacto e o meu muito obrigado. Até breve e bons negócios. Obrigado.